Paris, França. Em 21 de junho de 1905, nasce Jean-Paul Sartre, um dos intelectuais mais importantes do século XX. Filho de Jean-Baptiste Aimar Sartre e Anne-Marie Sartre, o jovem Jean-Paul fica órfão de pai ainda muito cedo, com apenas 15 meses. Criado pela mãe na casa dos avós maternos, o pequeno Paulo, como Jean-Paul era chamado, desfrutou na infância de um ambiente na sua maioria feminino, tendo como sua única referência masculina o avô. Sartre, quando criança, adorava exibir seus longos cabelos, pois achava-os bonitos, mas seu avô, por achar que homens deveriam usar cabelos curtos, pegou o neto às escondidas e levou para cortar as madeixas, revelando assim a feiura da pobre criança, que deixou sua mãe e sua avó horrorizadas. Com o passar dos anos, a feiura do jovem Sartre já não era mais problema. Estudando na Escola Normal Superior em Paris, conhece Simone de Beauvoir, que torna-se sua companheira. E em 1931 é nomeado professor de filosofia no Havre, publicando em 1936 seu primeiro livro, A Imaginação e a Transcendência do Ego, e em 1938 publica A Náusea. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Sartre é levado a servir exército como meteorologista no ano de 1940, onde é feito prisioneiro pelos alemães e enviado a um campo de concentração. Liberto, em 1941, volta à França e entra para a resistência, fundando o movimento Socialismo e Liberdade. Descontente com a situação francesa, o autor ensina em 1943 a peça As Moscas, espetáculo de forte teor simbólico. No mesmo ano, ele também publica o seu livro O Ser e o Nada. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra, Sartre dissolve o movimento Socialismo e Liberdade, fundando com Merleau-Ponty a revista Les Temps Modernes. Inquieto, Sartre ingressa em 1952 no Partido Comunista Francês como colaborador, nunca tendo de fato se efetivado como membro do partido. Em 1960, Sartre faz uma viagem a Cuba com Simone, onde encontra-se com Che Guevara e Fidel Castro. Convidados pelo escritor baiano Jorge Amado, vieram também ao Brasil. Segundo os círculos de todo o mundo, alguns círculos, que Fidel Castro teria desvirtuado a finalidade da Revolução Cubana. O Jean-Paul Sartre fará uma conferência coletiva hoje, né? Para os telespectadores apenas... Ele está muito fatigado. Vous avez oui, vous croyez que Fidel Castro a changé les pratiques, disons, de la Révolution cubaine? Si vous pensez ça. Depuis qu'il a changé. Qu'il a changé. Il va toujours dans le sens qu'il a fait. Oui. Il a changé. Il a changé les mots. Absolument pas. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être. Et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. Jean-Paul Sartre acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo o que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. Salve a Revolução! Palavra de Jean-Paul Sartre a São Paulo hoje, no ponto de congresso, sendo saudado por membros da intelectualidade bandeirante e ainda por membros da nova geração. Comenta-se que Simone considerava a possibilidade de morar no Brasil. A dedução dá-se da seguinte frase proferida por ela: um Brasil opulento, onde se admira a cultura francesa. Talvez fique meio neutro, seria um caso a considerar como exílio. Em sua passagem por Araraquara, São Paulo, houve um acontecimento no mínimo engraçado. No dia de sua visita à cidade, acontecia também o jogo de futebol no estádio local, entre a Ferroviária e o Santos de Pelé. O Santos levou de 4-0 da Ferroviária, e os torcedores saíram pelas ruas comemorando, e Sartre pensou que aquela algazarra se devia à sua presença. Parece que a passagem do ilustre filósofo pelo nosso país teve alguns eventos curiosos. Após almoçar no restaurante Buraco da Ortilha, onde misturou ostras, lagosta e camarão temperado, Sartre participou de uma palestra na Faculdade de Filosofia de Pernambuco. No auditório da faculdade, em meio à palestra, o filósofo começou a sentir as primeiras revoluções periféricas em sua barriga. Sartre falou mais meia hora, mas como se diz em Pernambuco, é ruim, amargo e travo.
Não tinha jeito. Encerrada a palestra, ele se jogou pelo corredor que levava até o banheiro e lá na porta estava Jorge Amado e um moleque que o aguardava com um livro para ser autografado. Amado passou o livro para Sartre com um sorrisinho meio amarelo, uma frase em francês que dizia algo como "Mas qualquer rabisco aí do bichinho, meu rei." E o francês entrou com o livro. Quando abriu a porta, irritadíssimo e mal-humorado, apenas esticou a mão devolvendo o livro ao menino, que correu para ver a dedicatória, mas nada, nenhuma palavra. Folheou página por página e percebeu que misteriosamente 3 capítulos haviam sido arrancados. Parece que papel higiênico não era bem o forte da faculdade. Sartre passou 2 meses no Brasil e retornou à França. Ainda na década de 60, recusa o Prêmio Nobel de Literatura, por achar que um escritor não deve ser transformado em instituição. Ao ser entrevistado pela revista Playboy em março de 1978, conta que quando viu Simone pela primeira vez, achou-a atraente, porém ela vestia-se muito mal. Simone lhe afirmou: "A partir de agora eu tomo conta de você." Mas Simone achava bom se relacionar com outros homens e não queria que seu relacionamento a impedisse. O casal permaneceu junto sempre. Em 1980, morre Jean-Paul Sartre e Simone contrai uma forte depressão e falece 6 anos mais tarde. Conforme havia desejado, é enterrado com seu anel de noivado. Mas a contribuição de Sartre para a humanidade não acaba junto com sua vida. Sartre influenciou artistas de várias áreas, dentre eles muitos brasileiros, como por exemplo Hélio Oiticica, que foi um dos precursores do movimento Tropicália, com suas obras de forte expressividade. Edu Lobo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Zé, José Celso Martinez, Plínio Marcos, Rui Guerra e Glauber Rocha. Pelo que podemos perceber, o filósofo era bem contemporâneo, tão contemporâneo que inspirou até um funk. Pois é, quem diria? E aí, cachorra, tá livre pra pegar uma praia? Mó solzão, praia da Barra. Eu tô livre, como diria Jean-Paul Sartre. Tenho serio nada, ser consciente da causa em que minha ação é inspirada. Já transforma a própria causa em objeto transcendente, impossível apreensão, num nível consciente. Então eu escapo dela em minha própria existência, condenada a existir, sempre além da minha essência, condenada a ser livre, sem limite para a liberdade. Aliás, há um limite, ela própria na verdade. A própria liberdade, a própria liberdade. Há um limite na verdade, a própria liberdade. Então nós não somos livres, digo sem diletantismo, pra deixarmos de ser livres. É o que o existencialismo de Sartre nos ensina, dentro da filosofia, embasado nos conceitos da fenomenologia. Mas e aí, pulguenta, vai dar praia ou não, cachorra? Vamos nessa.